Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, então, dar continuidade ao estudo de Esdras, nesse propósito de tratar sobre a reconstrução, algo que a Igreja do Senhor Jesus de nossos dias, o cristianismo, está precisando muito reconstruir. Assim como nos dias da Reforma e outros dias antes, quando homens de Deus foram levantados por Deus para reconstruir a igreja, ou seja, para levá-la de volta a Cristo, a nossa rocha, a nossa pedra fundamental. E o nosso desejo é chamar a vida, então, com Deus, uma vida que seja agradável ao Senhor para tanto glória dele, quanto para o bem do próprio povo. Afinal das contas, eu acredito que todo ser humano, ele tem uma noção de que uma vida em paz, uma vida de amor, uma vida humilde, uma vida marcada pelas virtudes. Mencionemos então o fruto do Espírito, né? A bondade, a benignidade, a mansidão e assim por diante. Todo ser humano sabe de uma certa forma, ou seja, uma certa medida, mesmo que não perfeitamente, mas todo ser humano sabe que estas coisas são boas, tanto que a humanidade tem tentado trazer paz para o mundo, só que sem Cristo, o que obviamente é um problema, tanto porque se oferece uma redenção diferente da redenção em Cristo, quanto porque isso jamais será alcançado sem Cristo. Então, os contos de fada nos mostram isso. Os contos de fada sempre apontam para um ideal de justiça, ideal de amor, uma beleza, não só na vida familiar, que normalmente se aborda, né, a questão conjugal, o relacionamento do príncipe e a princesa, mas pensando em sociedade, também se propaga muito a ideia da justiça, o que é bom. Só que como alcançar isso? Como é que nós alcançamos um mundo que realmente seja um mundo melhor? A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios 15 que isso vai acontecer um dia na glória, quando o Senhor transformar o nosso corpo, e então nós passaremos a ser incorruptíveis. Significa que não mais pecaremos, então o mundo será realmente um mundo melhor. Todavia, aqui, enquanto Jesus não volta, nesse período em que o cristianismo está atuando, o que nós devemos esperar, como de fato as pessoas podem mudar, ainda que não alcancem a perfeição, para termos uma vida melhor a partir da própria igreja, que é a agência de Deus, que é o corpo de Cristo, que é o templo do Espírito, que é o povo do Senhor, a família de Deus, que é de onde se espera que vá partir tudo aquilo que é virtuoso e não tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo, portanto, que é bom, como nós lemos em Romanos capítulo de número 12. Nós vamos para o capítulo 7 de Esdras, que nos conta ou continua contando como Deus estava operando uma obra maravilhosa no coração dos judeus daqueles dias. Como Deus estava operando algo tremendo na vida deles, para que eles tivessem amor a Deus, prazer na palavra do Senhor, e até estivessem atentos à voz profética, quando os profetas se levantassem, como Ageu e Zacarias, que nós vimos no capítulo 5 de Esdras, que se levantaram para protestar os pecados daquele povo naqueles dias, que estavam desprezando a casa de Deus, o templo que representava naqueles dias a presença de Deus no meio do povo de Deus.
Então, vamos para Esdras, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura deste capítulo. E os irmãos acompanhem, então. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, e filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus,
que possuis, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros e de seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, Senhor, por teu amor, graça, misericórdia, por tua compaixão que opera em nós. Nós, Senhor Deus, somos fortalecidos pela tua palavra diariamente, para buscarmos, Senhor Deus, a tua vontade e para conduzirmos o teu povo à tua vontade. Ajude-nos, porque só o teu Espírito Santo pode tocar no coração, ó Deus, de todos, desde o nosso presidente no nosso país, Deus, aqueles que governam os estados e cidades, como também, ó Deus, aqueles que são parte das famílias, ou seja, o marido, a esposa, os pais, os filhos, aqueles que compõem o teu povo de todas as denominações, presidentes de concílios, aqueles que são pastores, são presbíteros, são diáconos, todos, o Senhor Deus, o teu povo inteiro. Só o Senhor pode tocar no coração para que haja um despertar, a fim de que haja realmente uma humilhação perante o Senhor e ó Deus, entrega verdadeira da vida, para que haja, Senhor Deus, de fato, um prazer em Ti, e então a Tua boa palavra se faça cumprir a partir da vida de cada um, para que o Teu nome seja glorificado na sociedade e no meio da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa oração, que colocamos diante de Ti, de forma que o Teu nome seja glorificado nela e em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, e fala conosco, é o que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Esdras chega bem depois dos textos que nós vimos antes com o presbítero Paulo. Aproximadamente 60 anos. O templo já foi até reconstruído e Esdras vai apenas terminar ou ornamentar, como ele diz, ele vai complementar a obra, mas o templo, mesmo grosso, ele já foi concluído, como nós vimos, inclusive antes, com a celebração da Páscoa ao Senhor. E nesse capítulo, mas não só nele, no livro de Esdras e Neemias, nós vemos que algo está acontecendo. Algo que nós desejamos que aconteça hoje, um mover do coração das pessoas. Não parece, inclusive, o mesmo Israel. Observe que Esdras aparece como um homem completamente voltado ao Senhor, e não só ele. Ele leva consigo uma série de pessoas que estarão se dedicando à obra do Senhor, seja pessoas da tribo de Levi. Também estavam voltando para Jerusalém pessoas de outras tribos, no caso, Judá, Benjamim, que foram as tribos que de fato restaram quando houve a remetida da Assíria, do Império, sobre as 10 tribos do norte. E eles estavam voltando. Isso já é um ponto positivo. A gente já deve refletir sobre isso, porque todos eles já haviam construído vida. Observe, 70 anos de cativeiro. E depois do cativeiro, 70 anos, mais os anos que começou o povo de Israel, os judeus, a reconstruir o templo. Então, se nós contarmos, digamos, aproximadamente aqui 150 anos, vamos colocar, na verdade um pouco menos, né? 130, 120 anos. Esse tempo é um tempo em que as pessoas, as famílias já haviam construído vida nas cidades para onde foram levados. E poderiam ficar lá, como muitos até ficaram. Mas
eles foram movidos pelo Espírito de Deus a voltar para a sua cidade. Isso mostra que eles estavam sendo despertados por Deus a um amor pela igreja, porque a nação de Israel, o povo de Deus, aqui, como nós mencionamos, Judá, é a igreja de Jesus. Eles poderiam estar no meio dos povos, vivendo inclusive para Deus, seguindo a lei de Moisés, mas era aqui, em Jerusalém, onde o templo estava e onde os cultos ao Senhor aconteciam com grande alegria, e onde estava o povo de Deus, em sua grande maioria. Portanto, dá para perceber que Deus está fazendo alguma coisa. Veja que quando o Espírito de Deus está agindo, alguma coisa tem que acontecer. Não se espera que não aconteça nada, que não haja um despertar do amor a Deus, a sua palavra, a oração, a igreja, um desejo de que Deus seja glorificado no meio dela. Tem que se esperar isso, porque o Espírito de Deus opera. Nós sempre lembramos esse texto, o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, porque ele nos fala sobre exatamente a atuação do Espírito de Deus na regeneração do pecador, como uma promessa para a purificação do povo de Deus, a fim de que o povo de Deus vivesse aquilo que nunca havia vivido, uma vida verdadeiramente voluntária, prazerosa, entregue nas mãos de Deus. Ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você quer que a sua família seja diferente? Só o Espírito de Deus pode operar na vida da sua família, na vida da igreja, na vida da sociedade. A vida que Deus tem para nós. O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a humildade, a fé ou a confiança, tudo isso, as virtudes comunicadas por Deus a nós, elas são dadas ou operadas ou despertadas em nós pelo Espírito do Senhor. E isso está acontecendo aqui. Por isso que nós precisamos orar, igreja. Igreja, desperta, ó tu que dormes. Precisamos orar. Não só pelos que estão fora da igreja, porque muitos que estão dentro delas estão morrendo, moribundos. Quantas intrigas, quantas coisas erradas, quantas maquinações levianas, quantos desânimos, quantas injustiças, quantas deslealdades, quantas friezas, quanta falta de amor, quanta falta de bondade e benignidade, quanto esquecimento do dia do Senhor, quantas trocas do culto a Deus por coisas outras banais que não deveriam ser feitas naquele momento. Tudo isso pode ser vencido se o Espírito de Deus operar. É pelo Espírito de Deus que o marido é um marido melhor, que a esposa é uma esposa melhor, que o pastor, os presbíteros, os irmãos, irmãs, líderes e pessoas de todas as igrejas, é por meio do Espírito que até a sociedade pode e é atraída a uma vida para a glória de Deus. Como disse Ezequiel, para cumprir os mandamentos do Senhor. Dentre os quais, o maior é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Pelo Espírito de Deus é que o orgulhoso se torna humilde e se dispõe a se esvaziar, e se dispõe a aceitar as injúrias, a maldade das pessoas, porque o que lhe importa é só glorificar a Deus, nada mais. Você quer isso? Eu também quero. Nós precisamos de um avivamento, uma reforma no meio da igreja do Senhor Jesus.
Nós precisamos de mudanças em toda a sociedade. Mas como? Somente pelo Espírito de Deus. Não há outro jeito. Portanto, é preciso que nós oremos. As reuniões de oração das igrejas sempre são diminutas, sempre são pequenas. Como haverá um despertar se a igreja do Senhor Jesus não estiver nem mesmo orando ao Senhor, rogando que Ele opere nos corações? Então, nós, no capítulo 7 de Esdras, conseguimos encontrar um operar do Espírito de Deus de uma forma muito ampla. O texto começa falando sobre a genealogia de Esdras, que não nos vem ao caso, não é nosso interesse agora abordar. E Esdras é um escriba. O versículo 6 diz que ele é um escriba versado na lei do Senhor. Veja, a primeira importância que nós vamos inclusive destacar ainda no versículo 10, e que durante todo o capítulo 7 é mencionada a ideia, é que Esdras era um homem que conhecia a palavra. Portanto, veja a associação entre o despertar, o avivamento do povo de Deus e a palavra de Deus, que será pregada com fidelidade e excelência. Esdras é um homem da palavra, é um homem que conhece. Isso já deve despertar em nós um interesse, deve despertar em nós a noção da necessidade de que nós amemos a palavra. Porque é essa palavra que está transformando vidas. É essa palavra que está sendo ensinada por meio do Espírito de Deus, que está aplicando no coração, que está transformando vidas. Ele é um homem da palavra. É preciso que nós sejamos uma igreja da palavra, que pregue com fidelidade, porque somente assim, vida será gerada pelo Espírito do Senhor. E ele diz que, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedera tudo quanto lhe pedira. Coisa fantástica, um rei pagão, de um povo pagão, que dominava sobre o povo de Deus. Todavia, Deus tocou no coração daquele homem. Deus fez algo no coração daquele homem para favorecer o povo de Deus. Isso nos lembra Salmo 37, versículo de número 4, que nos diz, 4 e 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Observe que o versículo, ele tem a mesma estrutura dos versículos 4 e 5 dos Salmos. O versículo 6 de Esdras, capítulo 7, diz que Esdras era o homem da palavra de Deus. E Deus o abençoou, concedeu-lhe que o rei, no caso o rei pagão, desse a ele tudo o que ele pedia. Esdras era um homem que andava com Deus, andava na palavra de Deus, e Deus então o abençoou, para que ele pudesse voltar a Jerusalém e fazer toda a vontade de Deus na reedificação do povo de Deus, na reconstrução do povo de Deus. É importante a gente pensar nisso, sobre essa estrutura, porque não é incomum que a gente sempre queira as bênçãos de Deus. É até uma coisa normal que o homem queira ser abençoado. Todavia, na palavra do Senhor, a estrutura é sempre essa: ande com Deus, e Deus vai te abençoar. Anda com o Senhor, e o Senhor vai te abençoar. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Esse versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28, tem a estrutura inversa do que em português foi traduzido. Para o português foi traduzido. A estrutura é: aos que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Observe que essa estrutura está em pleno acordo com o Salmo 37, versículo 4. Está em pleno acordo com Esdras 7, versículo 6. E com o restante da Escritura. Ande com Deus é a primeira coisa.
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Aí sim, as demais coisas vão vir da parte do Senhor. Esdras andava com Deus. Nós queremos que o povo de Deus seja uma bênção. Primeira coisa que a gente precisa é que aqueles que já foram despertados pelo Espírito do Senhor, para perceber as coisas que estão erradas no meio do cristianismo de nossos dias, daqueles que estão percebendo que o cristianismo se tornou uma mera instituição em que muito mais tem imperado vontade de homens do que a vontade de Deus. Por isso, tantas vezes contrariada, até com maldades. Então, aqueles que já perceberam, precisam andar com o Senhor, andar com Deus, porque é a partir de uma vida com Deus que Deus se agrada em favorecer o bom propósito daqueles que desejam uma coisa: que Deus seja glorificado na vida de seu povo, que Deus seja glorificado na vida da sua igreja. Esse é o único propósito. O propósito não é outro. O propósito é que Deus, e só Deus, nem eu nem você, só Deus seja glorificado na vida do seu povo. Portanto, é preciso buscar ao Senhor. E Deus toca no coração do rei. Fantástico. Deus toca no coração daquele rei de tal maneira que o rei vai conceder ao Esdras tudo aquilo que ele pede. Nos lembra isso Provérbios, capítulo 21, versículo de número 1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Veja que é exatamente o que acontece. Deus inclina o coração do rei Artaxerxes para que este favoreça o povo de Deus. É claro que este rei teve conhecimento de grandes coisas feitas por Deus, feitas desde o tempo de Nabucodonosor, que foi humilhado na presença de Deus, porque tudo isso era registrado. E toda essa história registrada, não só na palavra de Deus, mas também registrada nos documentos dos reinos, chegavam ao conhecimento de outros reis, além do povo servir de testemunha. Ele ouviu como Deus humilhou Nabucodonosor, e então esse teve que reconhecer a grandeza e a glória de Deus. Ele soube sobre como Deus revelou a Daniel a passagem de reino da Babilônia para o Medo-Persa. Ele soube do testemunho de Daniel, que foi um homem que realmente era honesto, íntegro, zeloso, fiel a Deus, independente de qualquer circunstância. Ele soube de como Deus operara de uma forma grandiosa, libertando o povo de Israel, os judeus, por meio de Ciro, que já antes, mais de 150 anos antes, já havia sido anunciado profeticamente pelo profeta Isaías. Estes reis estavam recebendo um bom testemunho do povo de Deus espalhado pela face da terra. Estava recebendo um bom testemunho daquilo que Deus fazia e aquilo que Deus podia fazer. Lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, enquanto o profeta Malaquias está, tempos depois de Esdras, trazendo palavra contra aquela geração dele, porque já estava se esquecendo de Deus, já estava sendo infiel a Deus. Como diz o Senhor: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Enquanto Malaquias está protestando a negligência daqueles que se chamavam de povo de Deus, mas não agiam como povo de Deus, ele ao mesmo tempo, no versículo 11 do capítulo 1, diz: mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
Esse versículo é uma fantástica comparação entre o que estava acontecendo em Jerusalém, que estava outra vez decaindo, e o que estava acontecendo nas nações, para onde os judeus foram espalhados. Eles estavam negligenciando Deus, mas o testemunho da glória de Deus chegou às nações. E então Deus estava sendo engrandecido nelas. É por isso que nos dias do Novo Testamento, nós encontramos judeus, nos dias de Pentecostes, vindo de todas as nações. E não só judeus, prosélitos também. Pessoas que se convertiam a Israel, ao Deus de Israel, à religião de Israel, ao judaísmo, e então iam a Jerusalém para adorar a Deus, para glorificar o seu nome. Deus sendo engrandecido nas nações. O rei recebeu o testemunho e Deus inclinou o seu coração para ser um instrumento nas mãos de Deus a abençoar o seu povo. Que coração é tão duro que não possa ser quebrantado por Deus? Que orgulhoso é tão duro que não possa ser humilhado por Deus? Que pessoa é tão grande, tão poderosa, que não possa ser usada como instrumento de Deus? Não há. Deus pode usar quem Ele quiser, para o que Ele quiser. E nós precisamos confiar nisso. Confiar que não importa o estado em que o povo de Deus se encontre, no que diz respeito à sua relação com os povos, dependência, tantas vezes humilhação, maus tratos, sofrimento, perseguição. Deus é o Senhor e pode usar qualquer um quando Ele quiser trazer ao seu povo dias de alegria. Deus pode usar qualquer um. E Deus estava usando o rei Artaxerxes. Então, o texto diz que Esdras chegou no primeiro dia do 5º mês do 7º ano do rei Artaxerxes. Ele chegou em Jerusalém. E diz o texto que foi segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Ele enfatiza isso, que Deus foi muito bondoso com ele. Ele não esquece da bondade do Senhor. Ele vê o agir de Deus operando na vida dele. Ele observa a graça de Deus operando na vida dele. Lá no capítulo 8, um pouco então à frente, versículo 31, ele contando a sua chegada a Jerusalém, ele diz assim: partimos do rio Ahava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Veja, ele chegou em paz, porque os muitos inimigos que não queriam que ele fosse, os muitos adversários que poderiam se apresentar diante deles, os ladrões, os criminosos, os inimigos do povo de Deus, que poderiam tentar impedir Esdras de chegar em Jerusalém, quer por interesses particulares, como ladrões, ou quer por interesses maiores, a inimizade contra o povo de Deus, eles não se levantaram, porque foram impossibilitados por Deus. Esdras vê a mão de Deus livrando dos inimigos dele, dos inimigos do povo de Deus. Veja que Esdras confia no Senhor. Com certeza, ele saiu da Babilônia debaixo de muita oração, colocando diante de Deus a vida dele e a vida do povo de Deus. Esperamos dele isto, como nós vimos no capítulo 9, a oração e a confissão de Esdras pelo seu povo. Não deveríamos esperar algo diferente quando ele saiu em caravana para chegar a Jerusalém e reconstruir um povo que estava precisando ouvir a palavra de Deus, ter alguém que realmente ensinasse com excelência e fidelidade a palavra de Deus, e a boa mão de Deus estava com ele. Deus agindo em favor daqueles que o amam e daqueles que têm um propósito, glorificar o nome de Deus. Qual é o seu propósito?
Essa é uma pergunta importante, porque nós podemos muitas vezes confundir o propósito que Deus deu ao homem, que é glorificar o nome dele, com propósitos particulares, esperando que Deus abençoe a nossa vida, segundo apenas o nosso bel prazer. O nosso propósito tem que ser glorificar a Deus. Mas como? Vindo apenas para o culto? Não, o culto é o ápice da vida do povo de Deus, que vem para louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, como nós lemos hoje em Romanos 12, o culto racional, que é o resultado de um povo que já anda com Deus, que anda humildemente com o Senhor teu Deus, que tem uma vida de alegria no Senhor e que, portanto, chega no culto para agradecer, louvar, glorificar e também confessar os pecados por reconhecer a sua pequenez, a sua miséria, as suas necessidades. O culto é o resultado de uma vida com Deus. Como disse Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Se não forem feitas estas coisas, se não há uma prática da justiça todos os dias, semanalmente, se não há um amor à misericórdia para com o outro, e se não há uma vida de humildade, o culto ao Senhor não tem nenhum tipo de valor para Deus. Esse é o culto racional. É o culto que é resultado de alguém que está andando com Deus, não de alguém perfeito, não é essa a ideia. Porque Deus sabe que somos pecadores, mas de alguém que realmente é movido pelo Espírito de Deus e que, portanto, anda com Deus, que suas quedas são lamentadas profundamente na presença do Senhor, porque não gosta de viver contrário a Deus, e que sua vida é vivida para o louvor da glória de Deus, desse jeito, como o Senhor disse, na prática da justiça, no amor à misericórdia e no andar humildemente com o Senhor teu Deus. Este é o preparo ao culto ao Senhor. E Deus estava usando homens capazes de ensinar a palavra, para que o povo de Deus adorasse ao Senhor, realmente em espírito e em verdade. Então, o versículo de número 10 nos dá 3 pontos muito importantes que estavam presentes na vida de Esdras. Veja que a boa mão de Deus estava com ele, porque Esdras tinha os propósitos que estão aqui. Esdras tinha os propósitos que nós vamos mencionar no versículo 10. Ou seja, Deus se agradou do propósito de Esdras. Como nós estávamos falando, qual é o propósito da sua vida? É glorificar a Deus no trabalho, no estudo, na sua família. É glorificar a Deus na vida da igreja, naquilo que você faz. Não importa se você é o presidente da sua denominação, se você é aquele que chegou ontem, que está congregando no meio de uma igreja bíblica. Não importa. A pergunta é, o seu propósito é glorificar a Deus verdadeiramente na prática da justiça, no amor à misericórdia, no andar humildemente com o Senhor teu Deus? Então Deus se agrada disso em Esdras, e a boa mão de Deus então vai com ele. E aqui no versículo 10 ele nos conta qual é esse propósito. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ah, meus amados, isso é fundamental. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Você já dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor? Você realmente tem lido todos os dias? Você tem meditado na palavra do Senhor todos os dias? Certa vez uma pessoa chegou e disse assim: pastor, me ensina a Bíblia que eu quero aprender a Bíblia. Eu digo, maravilha! Você está lendo a Bíblia todo dia? Não. Então você quer aprender o quê? Ou seja, é preciso dispor o coração realmente para buscar a palavra do Senhor. Não é ser membro de uma denominação apenas. É amar a Deus. Esdras tinha disposto isso no coração. Leia a Bíblia todos os dias. Abra a palavra de Deus e mergulhe nela.
Porque se você ama qualquer livro mais do que a Bíblia, se você ama qualquer conversa mais do que a oração, se você ama qualquer lugar mais do que o lugar de adoração, e eu não me refiro a ter um templo físico, mas um momento de adoração. Se você ama qualquer pessoa mais do que o ser de Deus, o nosso Criador, se você ama, portanto, mais a qualquer que seja aquilo que vem ao seu alcance, aquilo que esteja ao seu alcance, ao seu redor, do que a Deus, há um problema com você. É importante a gente analisar se nós amamos a Deus mais do que tudo, porque nós falamos isso o tempo todo da boca para fora, mas não praticamos isso quando nós substituímos Deus por qualquer outra coisa. Ele tinha disposto no coração buscar a palavra de Deus, que ia falar ao coração dele, que ia dizer os pecados dele, que ia dizer o caminho santo, que ia redirecionar a vida dele, que ia ensinar a viver para a glória de Deus, que ia motivá-lo a dedicar-se ao máximo. Ele dispôs no coração o buscar a palavra do Senhor. Observe, esta é uma obra também do Espírito de Deus. Observe que todo o capítulo 7, ele está adornado por uma presença do Espírito de Deus, semelhante a Gênesis capítulo 1, em que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não é mencionado no capítulo 7 a presença do Espírito, mas basta ver o resultado, como disse Jesus, que pelo fruto se conhece a árvore. Ele disse que pelos sinais, pelo aquilo que ele fazia, deveriam entender quem ele era, da mesma forma, pelo ambiente, por aquilo que estava acontecendo em Esdras 7, nós conseguimos perceber que o Espírito de Deus estava operando nos corações, no coração de Esdras, no coração dos demais que foram com eles, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, no coração até do rei Artaxerxes, que vai ser bondoso, favorável para com Esdras e o povo de Deus. O Espírito de Deus está agindo, porque onde o Espírito de Deus age, há liberdade. Como nos diz 2 Coríntios 3,17, a liberdade para fazer a vontade de Deus, a liberdade para andar na palavra de Deus, a liberdade para glorificar a Deus, porque ninguém é mais livre do que aquele que vive para a glória do Senhor. Então, Esdras tinha disposto no coração o buscar a lei do Senhor. Você já fez isso? É preciso. Não há como ter vida com Deus sem ter prazer na palavra de Deus. Salmo 119, leia depois, com paciência, e ouça o salmista dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ouça o salmista mostrar o grande amor que ele tinha à palavra do Senhor. Não há avivamento sem a palavra de Deus, pregada com fidelidade, lida pelo povo de Deus. Não há transformação sem a palavra de Deus entrando no coração do pecador. Não há. Medite na lei do Senhor. Mas também para a cumprir. Veja que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei e também para cumprir. Ele não só queria ler um livro, ler e ser doutor na escritura. Ele queria praticar, ele queria colocar a prática da justiça, ou seja, ele não queria ser injusto. Ele queria botar em prática o amor à misericórdia, ou seja, ele não queria ser frio ou egoísta. E ele queria colocar em prática a humildade, ou seja, ele não queria ser orgulhoso, pensando em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele queria cumprir a lei, ele tinha disposto. É claro que Esdras encontrou em si mesmo obstáculos. O pecado é um obstáculo terrível contra o propósito de fazer a vontade do Senhor. Mas Esdras tinha disposto no coração praticar a lei do Senhor. E ele iria insistir nisso. Você encontrará na sua vida o obstáculo do pecado, que muitas vezes vai fazer você ter má vontade para ler a Bíblia. Preguiça. É mais fácil se ler qualquer livro, assistir 3 horas de filme,
do que ler um único capítulo da Bíblia, porque o coração do homem é indisposto, ele é contrário a Deus. Então, tudo que diz respeito a Deus é sempre rejeitado. É a primeira coisa que o coração pecador faz, ele se obstacula, ele rejeita a palavra do Senhor. Por isso é preciso realmente dispor, querer e lutar. Porque a maior luta que o homem trava não é contra impérios e tiranos. A maior luta que o homem trava em sua vida é contra o próprio coração. Não há luta maior. Mas ele se dispôs a cumprir a lei do Senhor. E também, e aí é o terceiro pontinho, para ensinar em Israel os seus estatutos. E aí nós vemos como deve ser, inclusive, a vida pastoral, como deve ser a vida do conselho de uma igreja. O propósito de um conselho não é administrar uma empresa religiosa. O propósito do conselho é pastorear um povo, é ensinar a palavra de Deus por meio da oração, por meio da leitura, por meio dos cânticos, por meio da pregação, por meio de tudo que for possível. Ou como disse Paulo, fazer de tudo para todos os meios ele alcançar alguns. Significa fazer de tudo para que a palavra de Deus chegue ao alcance das vidas. Esse é o propósito que Esdras pastoralmente colocou em seu coração. Um propósito que está plenamente mesmo, em acordo com o que diz Paulo em Efésios, capítulo de número 4, versículos de 11 a 16, quando então ele nos diz: e ele mesmo, seja Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esdras tinha no seu coração esse propósito, ser um instrumento de Deus para a edificação do corpo. E como ele faria isso? Ele faria isso pregando com fidelidade a palavra e orando ao Senhor, como ele já começa no capítulo 9, assim que vê a miséria em que ainda se encontrava muito do povo de Deus, ele ora ao Senhor. É verdade que isso está no coração de um sacerdote. E é verdade que, mais do que para qualquer outra pessoa, se deve esperar isso, o dispor o coração à palavra de Deus, o cumprir a palavra de Deus e o ensinar a palavra de Deus deve estar principalmente na vida dos presbíteros, ou seja, dos pastores. Tendo em vista que presbítero e pastor é um termo na Bíblia correlato. Todavia, nós lemos agora no capítulo 4 de Efésios, no versículo 16, que a igreja deve ser ensinada por aqueles que Deus escolheu, pelos pastores e mestres, para que ela também se edifique. Os irmãos devem entender que o sacerdócio universal faz com que todos os cristãos sejam responsáveis pela edificação do corpo de Cristo, ainda que Deus escolha pessoas para conduzir este povo na palavra de Deus. O propósito do pastor não é dominar sobre o rebanho. O propósito
do presbítero, do conselho, não é fazer a própria vontade, mas é fazer a vontade de Deus para edificar o povo de Deus, a fim de capacitar esse povo a viver para a glória do Senhor, inclusive sendo capaz de edificar a si mesmo. Uma criança edificando a outra com aquilo que aprendeu da palavra de Deus. Um adolescente edificando o outro com aquilo que já adquiriu de conhecimento e meditou sobre a palavra de Deus. Um jovem edificando o outro, confessando suas faltas, incentivando a meditação na palavra, ajudando a lutar contra os pecados, porque aprenderam a palavra do Senhor. Um adulto, um homem edificando o outro, uma mulher edificando a outra, uma família edificando a outra, porque eles aprenderam a palavra de Deus, que foi ensinada para que não apenas fossem capazes de viver para a glória de Deus como indivíduos, mas muito mais, para que fossem capazes de glorificar a Deus dentro do corpo de Cristo, ensinando-se mutuamente, fortalecendo-se mutuamente, edificando então em tudo na palavra do Senhor. Devemos aplicar isso, portanto, à nossa vida, como sacerdotes, um reino de sacerdotes. Devemos aplicar a nossa palavra. Faça como Esdras, porque esse é um resultado do agir do Espírito de Deus. Então, se no tempo da antiga aliança, quando tudo ainda era rudimentar e sombra daquilo que viria, nós podemos encontrar um homem cheio do Espírito e que foi movido pelo Espírito de Deus a buscar a palavra de Deus, a cumprir a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus. Se numa antiga aliança, quando tudo era sombra daquilo que viria, o reino de Deus em Cristo e com Cristo Jesus, quanto mais na nova aliança, tendo Deus derramado de seu Espírito em plenitude sobre o seu povo, tendo justificado esse povo, e tendo dado toda a sua palavra ao seu povo, que é a palavra fechada, Antigo e Novo Testamento, e tendo revelado a mente de Cristo, que é o Novo Testamento, depois de tudo que nós temos, não poderíamos, de modo algum, poderíamos esperar que a igreja do Novo Testamento, que a igreja dos nossos dias, que os líderes dos nossos dias, que as pessoas que são cristãs em nossos dias, fossem ou sejam inferiores a Esdras. Porque Esdras estava vivendo ainda os rudimentos, mas nós estamos vivendo a plenitude do Espírito que foi dado à igreja. Esdras está vivendo ainda com parte da palavra de Deus, parte da revelação. Nós temos toda a palavra, toda a revelação em nossas mãos. Esdras ainda ansiava a chegada do Messias Redentor, esperava a justificação naquele que seria enviado. Nós já recebemos e somos, aos olhos de Deus, justos em Cristo Jesus. Portanto, não podemos esperar que a igreja de nossos dias seja inferior à igreja dos dias de Esdras. E devemos, portanto, olhar para nós mesmos, corar de vergonha, e então seguir no mesmo propósito, ou mais, no propósito mais sublime que nos foi dado ainda no Novo Testamento. Glorificar a Deus com tudo, tudo, tudo mesmo, em todos os lugares. Então, o texto segue a partir do versículo 11, contando uma carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, até o versículo 26, 11 a 26. Eu não vou ler outra vez. O que deve nos chamar a atenção é que, como nós mencionamos, o Espírito de Deus estava agindo de uma forma geral, testemunhando por meio do seu povo a glória de Deus e então atraindo pessoas para Deus, mesmo que de forma rudimentar.
Observe que no versículo 15, o rei diz que eles deveriam levar prata e ouro que o rei e seus conselheiros espontaneamente ofereceram a Deus. O rei dá a Esdras tudo o que ele pediu. Dá mais ainda, ele diz, leve essas ofertas e ofereça ao seu Deus em Jerusalém, no templo, na casa do seu Deus, e ofereça por mim, ore por mim, Esdras, para que Deus não só nos castigue, ou seja, o rei reconhece que Deus é o juiz de toda a terra. Versículo 23, tudo quanto te ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Mas é um outro povo, tem os seus próprios deuses, por que ele está preocupado? O testemunho de que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra, o Deus dos céus, não é um Deus local, é um Deus de tudo. Então, ele se preocupa com a ira de Deus que poderia vir sobre o seu grande reino, o reino medo-persa, por ter desagradado a Deus, por ter desobedecido a Deus. É rudimentar comparado aos nossos dias, mas é algo muito grande para os dias em que o paganismo imperava sobre as nações. O testemunho do povo de Deus, movido com o Espírito de Deus, tocou no coração de homens que viveram sua vida inteira dentro do paganismo. Ele oferta ao Senhor voluntariamente, ele mostra temer o juízo divino, e então age como um rei em prol da causa do povo de Deus. Aqueles que desobedecerem à lei de Deus serão castigados. Que coisa fantástica. Onde o Espírito de Deus opera, a vida de verdade. Quando Deus opera no coração do homem, a vida de verdade. Quando o Espírito de Deus opera na família, a vida de verdade. Quando o Espírito de Deus opera numa igreja, a vida de verdade. Quando o Espírito de Deus opera na sociedade, a vida de verdade. Mas onde não há o Espírito de Deus, o homem segue conforme a sua própria cegueira. E mesmo o mais religioso dos homens não passará de alguém fazendo a própria vontade. Portanto, o que fazer hoje? Nós devemos buscar esta operação do Senhor. Esdras vê que Deus estava operando. Várias vezes ele diz, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Ele vê que Deus estava agindo naquele momento. E no versículo 27 ele conclui dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele louva a Deus, porque não poderia ser outro. Esdras não é apontado como um político muito bom de palavras. Esdras não consegue os benefícios porque ele é um cara articulado e, tendo muito conhecimento, consegue convencer pessoas a fazer a sua vontade e assim conseguir os benefícios que deseja. Esdras louva a Deus porque Deus tocou no coração de homens grandes, que não tendo conhecimento anterior de Deus, após receber o testemunho da glória de Deus, foram curvados perante o Senhor, para reconhecer que o Deus de Israel, uma nação que fora derrotada, uma nação que fora escravizada, uma nação pequena diante do império medo-persa, na verdade, era a única nação que adorava o Deus verdadeiro,
o Deus de todo o céu, o Deus acima de todos os deuses, aquele que pode fazer justiça e juízo sobre todas as nações, não apenas sobre o próprio povo. Meus amados, devemos desejar isso. O propósito de Esdras é edificar a igreja, é fortalecer a igreja. E por amor a ela, então, ele vai a Jerusalém para fazer com que o povo de Deus seja edificado. Nós devemos ter esse mesmo amor à igreja e fazer de tudo para edificá-la na palavra do Senhor, para que ela seja conduzida a Deus, para que ela seja conduzida à vontade do Senhor e não à própria vontade. Devemos então fazer de tudo para que Deus seja glorificado no meio do seu povo, mas como? Começando em nós. Lembra daquele cântico? A começar em mim, quebra corações, a começar em mim. Como começou em Esdras. Você quer que a igreja seja edificada? Precisa começar em você. Você quer que a igreja do Senhor Jesus realmente seja impactada com uma vida de oração? Tem que começar com você. Por isso que nós exortamos a que pastores e presbíteros sejam exemplo na vida de oração. Esqueçam a administração de uma empresa religiosa e se voltem ao cuidado de um povo por meio da pregação e da oração. Ou seja, o conselho seja exemplo na vida de oração, para que a igreja seja movida a também clamar e orar ao Senhor, como nunca, como não tem feito, como é tão pouco o interesse pela vida de oração. Faça como Esdras, comece com você, e coloque a sua vida diante do Senhor, e busque a vontade do Senhor, e clame ao Senhor, e você será a primeira pessoa que Deus vai usar para abençoar o povo de Deus, como usou Esdras, para glorificar o nome dEle, fortalecendo a igreja dEle, que está aqui na terra. Portanto, comecemos, ainda hoje, a buscar a vontade do Senhor. Senhor Deus amado, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao Senhor. O Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Quem é semelhante a ti? Glorioso, santo, justo, bom, perfeito, verdadeiro e fiel. Quem é semelhante a ti? Ó Deus, nós queremos colocar diante de ti a tua igreja, Senhor, que carece em nossos dias muito, Pai, não é pouco. Nós podemos ser grandes em número no cristianismo, mas somos poucos como um povo que verdadeiramente está vivendo para a tua glória. Nós podemos ter uma estrutura fantástica como denominações, como instituições eclesiásticas, mas estamos completamente desestruturados na vida de oração, porque o teu povo não te busca para orar. É fácil mostrar isso em todas as igrejas. 10%, 20% delas se reúnem para orar ao Senhor, mas 100% estão presentes para cafés da manhã, almoços e jantas, mostrando que o teu povo ama mais o próprio ventre do que ao Senhor. Por isso nós imploramos, Deus, toca no coração desde o maior, aquele que o Senhor, ó Deus, deu a responsabilidade de ser exemplo para todos os outros, para que a humildade, a mansidão, o amor ao Senhor, a justiça, a misericórdia, sejam, ó Deus, presentes na vida de teu povo, do maior ao menor, e então possamos ver que teu povo realmente está vivendo para a tua glória, porque, ó Deus, enquanto isso não acontecer, que o Senhor continue falando ao coração desse povo, como mandastes os profetas no Antigo Testamento, continua, ó Deus, levantando homens para pregar com fidelidade a palavra, que teu povo precisa, mesmo que não seja aquela que ele quer, para que a tua igreja seja formada por homens valentes de Deus, mulheres valorosas de Deus, famílias que andam em torno do Senhor, para que a tua igreja viva para a tua glória.
Ajude-nos, Senhor. Os nossos dias clamam para que o Teu nome não deixe de ser glorificado no meio daqueles que se chamam pelo Teu nome. Receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.